Bom, gente, a gente está acompanhando desde... Você foi escalada para trabalhar, né, Larissa? Foi um plantão surpresa. Pois é, eu na sexta-feira, quando saí daqui, perguntei sobre o plantão, não tinha plantão do Larissa Biscaia. De repente, sabadão, tá Larissa Biscaia. E eu também trabalhei, porque no sabadão eu apresentei o Jornal da Band, porque afinal tivemos uma história incrível. O Oriente Médio é surpreendente. O Oriente Médio é realmente um pedaço do mundo que nos impressiona sempre. E a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Tem uma frase que dita por um historiador. A frase é muito boa. Vou dizê-la literalmente. Ele diz o seguinte, Fred Halliday: o Oriente Médio é uma região que desafia previsões, não porque seja incompreensível, mas porque as variáveis relevantes raramente são as que os analistas identificam enquanto os eventos estão acontecendo. Então, quando as coisas estão acontecendo, dificilmente você consegue identificar realmente quais são as variáveis que vão interferir. Não é que é incompreensível, mas é porque é complicado. Quando a gente teve a primeira guerra transmitida realmente ao vivo, foi em 1991, a Guerra do Golfo. Na verdade, o Kuwait é invadido pelo Iraque em 1990, lá por agosto. Em 91 vem uma operação americana que dura um mês e pouco, 30 e poucos dias. Operação Tempestade no Deserto. E aquela guerra foi transmitida pela CNN. Tinha um correspondente, Peter Arnett. O Peter Arnett, ele revolucionou duas coisas. Primeiro, ele era feio como o diabo. Então aquela ideia de que o jornalista de televisão tem que ser bonitinho, tem que ser arrumado, ele era feio como demo. Muito bem informado e entrando ao vivo no front. Ele estava na guerra. 35 anos atrás, o mundo assistiu uma guerra. Então, o que aconteceu? Com aquela guerra, começou uma pressão por uma análise sobre o que estava acontecendo na hora em que as coisas estavam acontecendo. Isso nunca tinha acontecido na história. Nunca tinha havido na história. Vem cá, o que está acontecendo? Me conta agora. Acabou de ter o bombardeio. Quem é que está ganhando? E agora? Vira jogo de futebol. Mas bombardeou o prédio. E agora? E agora que bombardeou? E parece que o Hezbollah... E aí ele também vai invadir o Líbano. Não invadiu o Líbano. Vai invadir, não invadiu. E aí bombardeou não sei onde, mas o Kuwait e o Catar e destruiu... E a gente fica com aquela eletricidade querendo tirar a conclusão. E quem é que está ganhando? Quem é que está ganhando? Quase o mesmo que falar. Falta muito para chegar quando a criança está no carro e sai em viagem. Falta muito para chegar? Falta muito para acabar essa guerra? Então, qual é a diferença entre uma semana de uma guerra que dura uma semana e uma semana de uma guerra que dura 7 anos? Você precisa esperar para saber. Porque ao final de uma semana a guerra pode acabar. Ao final de uma semana pode ser a primeira de muitas semanas de uma guerra. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos. Agora, a guerra do Golfo durou alguns dias. Se você pegar, por exemplo, algumas guerras que também duraram pouco, a guerra do Yom Kippur durou pouco, durou 18 dias. Mas redesenhou o mundo econômico. É uma guerra que foi travada no mundo da economia. Quando você teve a guerra do Yom Kippur, 1973, Israel contra Egito e Síria, o que aconteceu ali? Primeiro choque do petróleo. 1973, o segundo choque do petróleo viria com a Revolução Islâmica no Irã, em 79. Os dois grandes choques econômicos que o século XX conheceu, ligado ao petróleo, ligado ao Oriente Médio. O primeiro foi a guerra do Yom Kippur. E foi uma guerra que durou 3 semanas, 18 dias. E, no entanto, os efeitos econômicos dela redesenharam o mundo. OPEP, o preço do petróleo quadruplicou. Foi um negócio inacreditável. Então, guerras que duram pouco produzem estragos grandes. Guerras que duram muito podem produzir estragos menores. Guerras que duram muito podem produzir estragos grandes. Guerras que duram muito podem deixar
efeitos para uma nova guerra, a Segunda Guerra em relação à Primeira Guerra, um encaminhamento mal resolvido sobre o desfecho alemão produzindo uma Segunda Guerra. Quando você pega a guerra do Golfo, ela é uma guerra breve, mas começa ali. Está ali o nascimento, de certa maneira, da Al-Qaeda, porque depois vai ter a presença militar americana na Arábia Saudita e você começa a ter consequências de uma guerra que, em número de baixas, foi muito menor do que a guerra Irã-Iraque, no entanto, deixou um estrago muito grande. E a capacidade de leitura, ela é uma capacidade de leitura muito limitada, sempre, por causa de estar em curso. Então, por exemplo, quando você pega a Segunda Guerra Mundial, até a entrada dos Estados Unidos em 1941, vários analistas trabalhavam com um cenário de vitória alemã. Não é que um ou outro trabalhou com esse cenário. Por quê? Vai lá, invade a Polônia, invade a Dinamarca, invade a Noruega, invade a França. A Alemanha vai levar esse troço, pô. Vai levar esse negócio, não é possível. Então, 39 e 40 é um cenário. Depois entra nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque japonês a Pearl Harbor, e aí você começa uma reinterpretação, né? Então, a ideia de está acontecendo agora e, portanto, é complexo você tirar conclusão pelo simples fato de que estamos diante do desconhecido, isso é muito importante. Falei a frase do Fred Holloway, mas você tem uma outra frase que não que é, eu diria, tão boa quanto essa, que é o seguinte: a história do Oriente Médio é uma história de erros de interpretação em tempo real e de revisões dolorosas depois. Benny Morris. Erros de interpretação em tempo real. Então, tentar agora... Não, veja, morreu o Ali Khamenei, então agora o Irã vai estar fragilizado. Pois o Iraque, que se valer de um Irã fragilizado, começou a guerra Irã-Iraque e está aí o Irã. O Iraque se esboroou, claro. O Iraque foi atacado literalmente pelos Estados Unidos, entraram lá e tal. O Saddam foi morto. Mas o Irã saiu fortalecido naquele episódio e era um Irã enfraquecido quando o Iraque resolveu atacar. Então, ocupação é uma coisa completamente diferente de um bombardeio. Para você ter uma ocupação, o negócio é muito mais complicado. Então, o que eu quero dizer e deixar aqui consignado é bonito demais, né? Consignado a gente tem que acompanhar os fatos, é o nosso papel como jornalistas. A gente deve cobrir e a gente cobre essa guerra. Você vai saber tudo o que está acontecendo. Mas você tem um desafio. Cuidado para não esperar conclusões que o tempo vão tratar de adaptar. É preciso esperar. Qual era a interpretação que se fazia sobre Israel quando você teve o ataque do Hamas que disparou as forças do exército de Israel para cima da faixa de Gaza? Qual era a interpretação que se fazia sobre Israel e a faixa de Gaza e o Hamas? E depois, como é que isso foi mudando com o tempo? Porque os fatos vão mudando. Então agora, que cenário a gente tem? Qual é o cenário? Qual é a capacidade de estrago do Irã? Qual é o objetivo do governo? Por exemplo, quando os Estados Unidos entraram no Iraque em 2003, eles tinham a menor ideia do que fazer depois de derrubar o Saddam Hussein. Nenhuma ideia. Tem vários estudos muito bem feitos, que, aliás, esse é um detalhe, né? Os documentos passam a deixar de ser classificados, você consegue analisar com distanciamento histórico. Agora é uma guerra de propaganda.
Vocês viram quanto tempo demorou para o Khamenei morrer? Na imprensa americana, as informações eram muito mais rápidas, mas para ele morrer na imprensa oficial iraniana, demorou pelo menos umas 5 horas entre o ataque. Por que ele demorou mais para morrer? Porque os caras estavam tentando não morrer, não deixar ele morrer. Chegaram a fazer postagem no perfil dele. Eu disse, como assim? O Khamenei está postando morto? Não morreu. Então não morreu. Aí, quantos ficaram naquela posição conservadora? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Até a hora que fala, não, morreu. Parece que morreu mesmo. Aí agora morreu para todo mundo. Agora realmente ele está morto. E, guerra de propaganda. Sempre existiu guerra de propaganda, mas não é guerra de propaganda, não é uma invenção das redes sociais, a guerra de propaganda não é uma invenção da internet, nem uma invenção do Peter Arnett, nem uma invenção da cobertura televisão ao vivo. Mas todos esses mecanismos e a tecnologia ajudam a gente a receber informação mais rápida, mas também ajudam a gente a ficar, aliás, nos desafiam a ficar muito ligados. Então, se nós, como jornalistas, temos um desafio de checar tudo e colocar as coisas com muito cuidado, você também tem um desafio muito grande. Cuidado. Não pode brincar com a sua saúde, você não pode brincar com o seu voto, você não pode brincar com a sua vida, mas justamente nesses momentos, tem hora que aparece, por exemplo, eu me lembro que na enchente do Rio Grande do Sul, apareciam imagens que não eram da enchente do Rio Grande do Sul, quando a gente teve o desastre das chuvas do Rio Grande do Sul. Aí apareciam umas vacas andando no meio de umas levas de água, e você fala, mas é de agora, não é de agora? Bombardeio, então, na guerra, o que essa guerra da invasão da Rússia, você pega essa guerra na Europa e você fala assim, vem cá, essa cena é da Ucrânia, não, mas esse tanque era russo, não era russo, você fica inseguro. Mesmo aconteceu nas cenas da faixa de Gaza, aconteceu direto, e agora também a gente não sabe, mas peraí, isso aqui foi, onde é? Não, isso aqui foi no Catar, mas é agora ou é IA? Agora então que pode ser inteligência artificial, então a gente tem que tomar muito cuidado, e com as conclusões. Por quê? O Trump tem interesses, óbvio, ele não é um historiador, certo? Netanyahu tem interesses, definitivamente também não se trata de um historiador. E as autoridades iranianas e todos os outros personagens desse universo, nenhum deles tem uma visão de historiador. E os historiadores, eles não têm pressa. A história não tem pressa. A história tem seu ciclo normal. Quem tem pressa somos nós, que a gente quer tudo com velocidade 1.5 de WhatsApp ou 2 de WhatsApp, quando é da avó da gente, então 2 de WhatsApp. E a gente quer também que os fatos corram na velocidade 2 de WhatsApp. Não vão acontecer na velocidade 2 de WhatsApp. Pode até acontecer, mas na velocidade dos fatos. Então que a gente tome muito cuidado, porque as imagens impressionam demais e a nossa interpretação tem que ser muito mais fria. É esse convite que eu faço para você. Muita atenção, muita reflexão. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre esse assunto ou qualquer outro, 11 999 592 100.